Quero saber dos irmãos. O que você entende sobre justificação? Por favor, participa, tá? O que você entende sobre justificação? Alguns podem falar, por favor? Calma, levanta a mão devagar, gente. Pera, cada um vai poder falar. Pelo menos 3 pessoas. O que é justificação para você? Resgate. Como? Sendo justificado. Mais alguém? O que é justificação para você? Eu deixo você, pastora. Pode falar. Amém. Essa palavra justificação é uma das bases principais, é uma das doutrinas principais do cristianismo. É uma das bases mais importantes do evangelho. A doutrina da justificação é o evangelho sendo completado no homem. E nos preocupa saber que muitos de nós não entendem essa doutrina, não sabem. E talvez eu explicando aqui, muitos de nós vamos assustar. A doutrina da justificação mal explicada, ela é um grande problema. Porque ela será apenas graça. E você já viu aquela igreja que só é graça, tudo é graça. Faz o que quiser, é graça. Esse é um problema. A doutrina da justificação, ela é mal explicada, dá esse mal entender, mas na verdade não. Ela tem um peso muito forte, muito forte. Na Reforma Protestante, ela foi uma grande base, uma das maiores bases que levantou a Reforma Protestante, que não só levantou a Reforma Protestante no século XVII, mas também ela foi uma grande base para Martinho Lutero. Grande. Martinho Lutero diz que com essa doutrina a igreja se mantém de pé, a doutrina da justificação. E sem essa doutrina a igreja cai. A igreja cai. A doutrina, um motivo que eu falo que foi uma das bases também para Martinho Lutero, é porque ele duelou muito contra as indulgências, que já citamos sobre isso, que não é por obras que o ser humano se salva, mas sim mediante a fé. Mediante a fé o ser humano é salvo. A doutrina da justificação ensina que não é nós que fazemos, é Deus que faz. Eu não tenho mérito algum sobre a justificação, a ponto de falar, eu sou justificado porque eu sou bom. Não. Ninguém é justificado porque é bom. Mas por causa... Isso é muito legal. Ninguém é justificado porque é bom. Mas ser humano, por ser justificado, vira bom. Isso é muito interessante. Mais à frente vamos entender. Também na Reforma Protestante, já no século XVII, iniciada por João Calvino, um dos reformadores, foi uma das bases também, chamada 5 solas. Essas 5 solas, que é chamado no latim, eu vou falar em português. Uma delas é somente a graça, somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo e somente a glória a Deus. Essas foram as 5 bases que também se levantaram na Reforma Protestante, na Reforma do século XVII, com os reformadores, assim como Calvino e outros. Eles se levantaram e falaram, gente, é somente a fé. E essa fé não é fé, essa fé que vamos citar hoje, não é fé de milagres. Cuidado, estamos falando sobre a fé salvadora. Existem 2 níveis de fé. A fé milagrosa, que é a fé para milagres, e a fé para salvação. Uma coisa é eu ter fé e também ter a fé natural, que é a fé que nós cremos que amanhã vai ter sol, que amanhã vai ser segunda-feira. Isso é uma fé natural, é uma coisa que nós temos certeza.
Agora, a fé espiritual para milagres é uma fé que está dentro do dom da fé. Agora, a fé salvadora está nesse padrão aqui, que é a fé que está sobre base da justificação. Eu acho interessante que Hernandes Dias Lopes, eu peguei algumas coisas sobre ele, sobre estudos deles, que eu achei muito importante que ele prega sobre Romanos capítulo 5, eu até indico, tá? O tema do sermão é justificação, Romanos capítulo 5. Estude ele, é muito bom. Não chega nem a ser 40 minutos, é muito rápido, muito bom. E também o seu comentário expositivo da carta de Romanos, eu indico demais. Se puder, compra pelo menos um comentário expositivo do Hernandes Dias Lopes, porque ele pega a Bíblia e explica versículo por versículo, é maravilhoso. E ele cita algumas coisas aqui, que eu quero também trazer à tona, para a gente entender um pouquinho melhor. Do capítulo 3 ao capítulo 5, fala sobre a justificação. Por isso que nós falamos que a carta de Romanos é considerada um livro sistemático. Outros dizem que a carta de Romanos é considerado um livro de teologia. É o livro mais teológico da Bíblia, é a carta aos Romanos. Por quê? Porque são temas separados. Um livro de teologia, a marca dele é porque não são vários assuntos soltos, mas são doutrinas fechadas, organizadas, certinho, de modo que eu vou ler o início até o fim e vou entendê-la. Isso que é um livro teológico. Isso que é o papel de um compêndio teológico, de um livro sistemático. E a carta aos Romanos também é um livro sistemático, porque é assuntos fechados, assuntos organizados, separados. Nós vamos falar hoje sobre Romanos 5, 3 a 5. E nessa parte ele fala apenas sobre um assunto, justificação. Por isso que eu sinto um grande desejo quando eu leio Romanos de não parar, porque é um assunto puxando o outro e dando continuidade, igual esse assunto sobre a justificação. E é tão legal que Paulo fala sobre a justificação e depois já fala sobre a liberdade, somos livres do pecado, capítulo 6, livres da lei, capítulo 7, e livres da condenação, capítulo 8. É assuntos uns segmentados a outro, principalmente sobre a justificação. Eu quero ser bem breve antes de começar na revista. Eu senti a necessidade de deixar um pouco mais claro para nós, para facilitar o entendimento sobre a justificação. Eu esperava que muitos não me respondessem. Não por ser a minha igreja, não é isso. Mas num contexto geral de cristianismo, nós não entendemos sobre a justificação. Então eu até senti a necessidade de trazer algumas coisas a mais. Quem tiver caneta, eu peço que anote, tá? Uma coisa que eu quero falar primeiro, a natureza da justificação. Primeiro ponto que eu quero trazer, a natureza da justificação. Justificação não, pega isso aqui, ó. Não é um processo, é um ato único e irrepetível. É um ato que não se repete, é um ato único. Uma vez justificado, você está justificado diante de Deus. Não tem dupla justificação. Eu não serei justificado hoje e amanhã, é uma justificação. Cristo morreu pelo meu pecado e me justificou. Cristo pegou, morreu, foi substituído. A lei que me condenava, a carta que me condenava, Cristo pagou. Então Ele justificou. O que era para ser condenação minha, Jesus pegou, justificou. Outro ponto que quero dizer, não é Deus que faz em nós, é Deus que faz por nós. A palavra justificação é uma palavra forense, é uma palavra principalmente de tribunais. Se você entrar no tribunal vai ter essa palavra, justificação. O apóstolo Paulo não foi à toa que ele usou essa palavra. Que é um juiz trazendo uma resposta definitiva para alguém, sendo acusado ou livre, ou absolvido. É isso. Ou seja, não é eu que faço,
É Deus que faz. Por isso tem aquele texto que nós temos até o cartaz, que Deus derramou o seu amor por nós, sendo nós ainda pecadores. E o seu amor foi derramado em nossos corações. Esse amor derramado é um ato, é uma consequência da justificação, porque antes era o quê? Condenados, ninguém merecia ser salvo e ainda não merecemos. Mas a graça é derramada em nós e Deus nos faz ser salvos. Outra coisa que eu quero falar. Isso. Quem crê na justificação, quem crê primeiro no Cristo e usa a sua fé, nele não há culpa, mas substituição em Cristo. Pra você ter ideia, tanto que é lindo a justificação. Eu sou pecador, pequei minha vida inteira. Eu chego em Deus no tribunal, porque a justificação não é um ato agora de Deus, é um ato do tribunal de Cristo, um tribunal de Deus, de condenação ou liberdade. Eu chego lá e quando chegar lá e no meu papel tiver lá todas as minhas obras, tudo que está lá, digamos, eu menti. Na hora lá vai estar escrito condenação, mentira, e na frente, absolvido. Roubo, lá na frente, absolvido. Parece uma injustiça, porque se fosse olhar no padrão de justiça, eu merecia mesmo morrer. O tanto de pecado que eu cometi e cometo ainda vou cometer. Se fosse olhar pelo padrão da lei, por isso que Paulo falou no capítulo 7 que estamos livres da lei. Se fosse olhar pelo padrão da lei, eu não mereço mesmo, eu mereço ser morto e ir para o inferno. Mas por causa de Deus, Ele me justifica e o pecado que era para ser minha condenação, Deus me torna limpo e alvo como a neve. É tão saborosa a justificação, para você ter ideia. É um pecador cheio de falhas e erros que chega diante de Deus e por causa de Cristo ele é justificado. A condenação, o que era para ser pago, Cristo pagou e o homem se torna limpo. Quando chegarmos diante de Deus, nessa situação, Deus olha para nós como se nunca tivéssemos pecado. Deus olha para nós como se fôssemos inocentes. Na revista vamos citar sobre isso. Outro ponto, Deus não justifica o injusto por sua justiça, pois a justiça do homem para Deus é um trapo de imundície. Ele declara justo por causa da conta do justo. Pega isso aqui. Deus nos torna justo por causa da conta do justo. E essa conta é de quem? É a conta de Cristo. Ele nos torna justo por causa de Cristo. E não porque eu sou justo. Não há um justo nem um justo se quer, que a Bíblia fala. A Bíblia cita assim. Outro ponto, a causa meritória. Por causa de Cristo, com a substituição como fiador, e Ele quita a lei de Deus em nós. Ou seja, a causa meritória, o mérito é de quem? É de Cristo, não é nosso. Eu não vou chegar no céu e falar, gente, eu mereço ir para o céu porque eu me justifiquei. Não, Cristo me justificou e me tornou limpo, a ponto de eu ser chamado de filho e não escravo, perdido, condenado pela lei do pecado. A ponto dele olhar para mim e Deus me chamar de filho, filho amado, filho querido, e me associar como filho por causa de Cristo. Para me finalizar esse contexto aqui que eu trouxe, a causa, ele não é por causa, mas por meio. Não é por causa nossa, nem é por causa da minha fé, é por meio da minha fé. Por isso somos justificados por meio da fé. Vou dar um exemplo para a gente ter um entendimento melhor. Outra, a justificação ela tem dois contextos. Um afirma o outro. Quando a Bíblia fala de pecado e pecados, são duas coisas diferentes. Parece que não, mas é. Quando a Bíblia fala do pecado, a Bíblia está falando muitas das vezes, maioria das referências, sobre o pecado original. O pecado de Adão e Eva, que nós recebemos essa semente do pecado.
Então, uma vez falado sobre o pecado, tenta associar sobre o pecado de Adão e Eva. Agora, quando a Bíblia fala sobre pecados, aí já é pecado pessoal. Pecado, pecado original, pecados, pecado pessoal. A justificação, ela tem o primeiro poder, primeira ação sobre o pecado original. O homem se torna limpo a ponto de ter acesso a Deus, livre acesso a Deus, depois da justificação do pecado original. E uma vez justificado pelo pecado original, eu sou justificado diariamente no pecado pessoal. Ou seja, justificou lá atrás, pecado original. E como resultado, justificação diária. Através do quê? Do arrependimento. Aqui que pega a questão que às vezes dá problema. Muitos acham que uma vez justificado, e somos, nós podemos pecar à vontade, que não tem nada a ver. Fica livre, uhul! Não é não, gente. Não é. Nós somos justificados por meio da fé. Arrependimento é um ato de fé. Eu arrependo é um ato de fé, não é um ato assim, não é outra coisa, é fé. Porque eu sinto contristado pelo pecado e peço para Deus perdão pelo meu erro. Ou seja, aí que pega, segura isso aqui, por favor. Se alguém contestar, você vai ter palavra para explicar. Porque a Bíblia fala que nós devemos ter resposta para aqueles que tiverem dúvida a respeito da minha fé. Então é algo muito sério, está lá em Pedro isso. Se alguém te perguntar o que é justificação, você tem que saber responder. Porque está na sua Bíblia que você carrega todo dia. Então é uma coisa séria. Uma vez justificado e justificado. São duas ações. Justificado passado e justificado presente. Com a mesma palavra. Fui justificado lá atrás, pecado original. Mas estou sendo justificado aqui através do arrependimento. O arrependimento é produto e certeza de que eu fui justificado no passado, sabia? Porque uma pessoa justificada no passado, ela vai ter, primeira coisa, Deus me justifica lá atrás. É tão legal isso que a Bíblia fala que Ele nos cela com o Espírito Santo para o dia da redenção. Então eu fui justificado, o Espírito Santo mora em mim e através desse dia eu vou me tornar justificado diariamente, porque o Espírito Santo que morou em mim através da justificação, que foi o acesso, a porta do Espírito Santo morar em mim, essa é a porta. Que foi a porta, ele entrou, morou em mim e eu continuo sendo justificado através do arrependimento diário. Augusto Nicodemos diz, só uma coisa que devemos pedir para Deus todos os dias, é perdão pelos nossos pecados. Pode falar. É tão interessante esse ponto que você falou, porque a gente tem filho, por exemplo, as duas pessoas que estavam lá com Jesus na cruz. É o homem, todos os dois são pecadores. Os dois. Mas um arrepende e acredita que aquele que estava na cruz morrendo poderia salvar ele. Mas ele estava o quê? Arrependido. E ele foi justificado. Ele conseguiu a salvação dele porque ele teve um arrependimento. E ele foi justificado. Agora, ao mesmo tempo, do outro lado, tinha um homem que não se arrependeu. Ele não tinha se arrependido das coisas que ele tinha cometido na vida dele. E aí, irmãos, não tem jeito. É uma situação que mostra as duas faces. Porque no tribunal, nós vamos ser justificados por Cristo, mas através do nosso arrependimento. Então nós temos que arrepender dos nossos pecados para a gente receber esse perdão perante o tribunal, porque todos somos pecadores. Mas se arrependemos do nosso pecado e tivermos fé em Cristo, seremos salvos. Isso. E muito boa a aplicação. O outro, que só acrescentando, esse outro que não se arrependeu, ele conhecia Jesus. Teve o privilégio de conhecer Jesus, só que ele não se arrependeu. E conhecer as obras de Jesus. Está no mundo hoje. Muitos conhecem Cristo, mas não se arrependem. Não aceitam. Muito bom. E é verdade.
Foi bom esse exemplo que dá para mostrar esse paralelo do justificado e do não justificado. Outra, pega isso aqui, gente. Todos os dois tinham direito. Isso, todos os dois teve a oportunidade, vou usar essa palavra melhor. Todos os dois teve a oportunidade de ser justificado. A ponto, gente, imagina, gente, eu fico doido. Imagina Jesus falar para você, olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Você está, gente, você entende a posição daquele homem? Torturado, sofrido. A única certeza que ele tinha é que ele ia morrer. E ele se arrepende na cruz. E Jesus fala, rapaz, você vai estar comigo hoje no céu, lá no reino do meu Pai. Pensa, isso é justificação. Isso, está lá em Ezequiel 33. Deus não se alegra com a morte do ímpio. Ao contrário, que ele se arrependa e se converta dos seus maus caminhos. Esse é o desejo de Deus, que todos se convertam dos seus pecados. Isso. E a justificação, ela não tem preço. Ela não existe. Isso aqui também é muito forte. O irmão Guilherme não é mais justificado do que eu. A irmã Maria não é menos justificada do que o pai da irmã Ana. Entende? A justificação, ela é padrão. Ela é um padrão para todos. Para mim, ela é um padrão gritante, que é Deus bradando, podemos voltar a nos relacionar, você está salvo, você não vai mais para o inferno, você vai morar comigo no céu eternamente, a eternidade sua será presente na glória, no céu, no reino e não no inferno. Não existe, pecado é pecado. Assim como o pecado é pecado em forma de pecado, erro, assim também em forma de justificação. Claro que existe, a consequência do pecado muda, não tiramos esse crédito. Um pecado que eu menti e um assassinato é diferente. No caso da condenação da causa. Mas o pecado em si é os dois. Eu menti, eu roubei, eu fiz o que foi. Estou errado. Igual, na última aula nós falamos um pouco sobre a classe LGBT, homossexual, que está lá em Romanos capítulo 1. O erro deles não é diferente, o erro não é diferente na posição de pecado. Os dois é pecador, os dois é falho. Mas a diferença é que nós somos pecadores justificados. E eles são ainda, por enquanto, alguns pecadores não justificados, conforme a Bíblia relata. Essa que é a diferença. Guarde isso. Irmãos, se tudo que eu falei aqui, você segurar isso, que somos justificados. Cristo nos justificou. Somos livres da lei da morte por causa de Cristo. E que por causa dele, ele justificou eu lá atrás e me deu acesso presente à justificação. Então você está completo. Você entendeu a mensagem que eu estou trazendo? Guarde isso também que eu vou falar. A justificação diária é uma evidência de que eu sou salvo. É uma evidência. Porque tem pessoas que estão dentro da igreja, não estão nem aí com arrependimento, falha, nem importa. Igreja. Mas por causa de Cristo, porque eu ter lá atrás justificado, e Cristo, Jesus, Espírito Santo ter morado em mim, então eu sinto a obrigação de pedir perdão pelos meus pecados. 3 pontinhos rápidos. A justificação está lá vamos abrir lá Romanos capítulo 5, vai ser bem breve, eu já vou entrar na revista. Apenas 20 minutos só para a gente trazer esse entendimento, e o resto será a nossa aula na revista. Romanos capítulo 5. Eu trouxe isso porque eu acho que a gente tem que ter uma coisa, não estou descartando a revista, ela é muito boa, mas eu senti a necessidade de nós termos mais prática um pouquinho para entender um pouquinho mais, porque é um assunto muito confuso ainda, para muitos. Romanos 5 está escrito assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtive igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes
E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aleluia. Pega esse aqui rapidão. Justificação, ela envolve 3 períodos: presente, passado e futuro. Repito, a justificação envolve 3 períodos: presente, passado e também futuro. Primeiro, o passado. Ela envolve o passado porque nos trouxe paz com Deus. O texto diz isso, que por causa da justificação nós temos paz com Deus. A paz com Deus não é sentimento. Existem 2 níveis de paz: paz sentimento e paz status. Uma coisa é eu tiver paz, calmaria, isso é sentimento. A outra coisa é paz de status. Como assim? Eu sei, eu como cristão, eu não sinto medo da morte, eu não sinto aquele desespero. Quando fala do céu, eu sinto alegria. Eu não me sinto condenado, eu me sinto satisfeito, sabendo que Deus vai voltar através de Cristo e me salvar. Então isso é um quê? Um estado. Eu sinto paz. Isso é um estado. Ou seja, a primeira ação da justificação é agir no meu passado. Eu sinto paz. Meus erros, falhas, não me, por mais que seja condenação, mas por causa de Cristo eu fui justificado. Ela traz também ação no presente. Por causa da justificação, como o texto diz, ele nos traz livre acesso à graça, livre acesso a Deus. Quem fez isso foi a justificação na sua vida. A justificação é nada mais que pegar um condenado e dar liberdade para ele ficar livre. Isso é justificação. E foi o que ela faz no presente nosso. Também no futuro. A Bíblia mesmo diz, até repetir o texto. Versículo 2: por intermédio de quem obtive igualmente acesso, pela fé, estando graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Essa é a diferença do cristão. Nós somos justificados e estamos esperando, estamos ansiosos, gloriamos na esperança da salvação, do retorno. Estamos ansiosos por isso. Amém? Quem está? Amém? Glória a Deus. Estamos ansiosos. E você entenda isso. Alguém condenado, ele vai ficar ansioso para a condenação dele chegar logo? Não. Ao contrário, aquele que sabe que vai ser honrado e vai para um lugar melhor, que é o reino do Pai, ele fica ansioso por saber que ele não será condenado junto com o ímpio, mas ele será salvo e vai participar daquele povo que é separado, que não vai ser bode, mas vai ser ovelha. E é. Ou seja, a justificação tem ação no passado, paz com Deus. Tem ação no presente, acesso livre a Deus. E tem ação no futuro, nos gerando esperança para o reino vindouro. Essa é a ação oficial da justificação. Só um exemplo para a gente começar a revista. Exemplo, eu peque 5 pecados por dia. Irmãos, pecamos muito mais que isso, tá? A maioria das vezes. Se formos nós olhar no padrão, porque a lei nos dá um padrão de não, vou dar um exemplo, não matarás. Mas a Bíblia, e Cristo falou mais à frente, que se eu tiver ódio no meu coração para o meu irmão, o que eu fiz? Eu matei ele. Então é pecado, e pecamos muito nesse ponto, a maioria das vezes. E digamos que eu tenho 5 pecados por dia, eu falho 5 pecados por dia. Em um ano eu vou ter 1.830 pecados. Em 25 anos eu terei 45.750 pecados. Eu tenho 26 anos. Se fosse olhar nesse padrão só de 5, estou colocando pouco, só de 5, eu tenho 47.580 condenações sobre mim. Uma pessoa de 50 anos, ela tem 91.500 condenações sobre ela. E uma pessoa comum, de 70,
ela tem 128.100 condenações sobre ela. Agora pensa, se nós for num fórum simples, uma condenação só já faz a pessoa ser presa. Se ela matou uma pessoa, ela é presa por uma condenação. Agora imagina, exemplo de mim, se fosse olhar com 5, eu teria 47.580 condenações sobre mim. Isso não é pouco não. E nós não somos diferentes, nós não contamos pecados. Se você contar pecados, você vai ver o tanto que Deus te ama a ponto de salvar. E Deus pega tudo isso, toda essa condenação, tudo está escrito aqui, ó, tudo está anotado aqui, ó, pecado. Lucas fez isso. Se fosse olhar por hoje, mais de 47 mil. A carta de condenação, como a Bíblia diz, está aqui, ó. E Jesus vem, ele já está justificado, isso aqui não presta mais. A Bíblia fala que ele rasgou a carta que nos culpava de condenação. Ele rasgou. Isso é ser justificado. Esse papel que me condenava 47.580 acusações, o que aconteceu? Não presta para mais nada, porque eu sou justificado por Deus. A justiça que era para ser atribuída em mim não foi, mas alguém pagou essa justiça, que foi Cristo. E pelo mérito de Cristo eu posso ser salvo e justificado. Amém? Vamos na revista. Na lição de hoje, estudaremos a doutrina bíblica da justificação pela fé. Conforme a carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 4, versículo 25. Só uma coisa que eu quero falar. Ele lançou esse ponto aqui, do 3 a 1 e 4, 25, na posição da explicação da revista de hoje. Entenda isso, tá? Porque o capítulo 5 é o fechamento da justificação. Então ela é completa. Ele está dando referência porque nós vamos estudar em cima dessa base, tá? Mas a doutrina da justificação está no capítulo 3 ao capítulo 5. Por favor, eu passo um desafio com você. Um desafio que na verdade é obrigação sua e minha. Leia pelo menos esses versículos, esses capítulos tão pequenos. Leia do capítulo 3 ao capítulo 5, depois, hoje ou amanhã, para nós digerir melhor essa aula, tá? Eu peço isso por favor. É importante que a aula 4 é o capítulo 5. Isso. A aula 4 já é o capítulo 5. Então, por favor, segura isso. Se possível, leia do capítulo 3 ao capítulo 5, que é o tema fechado da justificação. Esse texto contém uma das mais contundentes e importantes defesas de Paulo em favor da justificação pela fé. Independente das obras. Independente das obras. Para uma melhor compreensão desse tema tão importante, a argumentação, tão relevante que é a mesma palavra importante, a argumentação do apóstolo será dividida em 3 partes: justificação manifestada, justificação contestada e justificação exemplificada. Vamos entender melhor lá na frente, quando a gente começar a dividir os pontos melhor. A chamada de Abraão, o grande patriarca de Israel, será a grande base da argumentação de Paulo para provar a doutrina da justificação somente pela fé. Isso aqui também é muito forte, vamos entender agora também. O argumento de Paulo é que todas as bênçãos de Deus e todas as suas promessas são frutos da sua graça para conosco. Justificação manifestada, Romanos 3, do versículo 21 ao 26. Vamos ler lá? Esteja sempre aberto o livro de Romanos, tá, por favor? Romanos 3, do 21 ao 26. Vamos esperar todos abrir primeiro. Romanos 3, versículo 21 ao 26. Primeiro vamos esperar todos abrirem. Romanos 3, versículo 21 ao 26. Amém. Alguém pode fazer a leitura bem alta, por favor? Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas.
Pode continuar, até o 26. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém. Eu gostei muito da exposição que diz: justiça de Deus manifestada em fé em Cristo. Ou seja, não tem como tirar justificação e Cristo, eles são um só, tá? Sempre guarda isso. Cristo e justificação, um só, não é desligável. Pra você ter ideia, Cristo e justificação seria uma moeda que tem dois lados. Tem como eu tirar a coroa da moeda? Tem como eu tirar a cara da moeda? Não. Se eu fazer, a moeda perde o valor. Então a justificação não é diferente. Ela é uma só e com dois lados. A justiça de Deus e a pessoa de Cristo. Sempre associa os dois juntos, tá? Um culpado que é inocentado. Em Romanos 3:21 lemos: mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Paulo nos mostra como Deus se revelou para alcançar os gentios e os judeus. Os gentios estavam debaixo da ira de Deus, porque falharam em conhecê-lo. Aqui é o versículo 23. Porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos precisam da glória de Deus. Todos necessitam da glória de Deus. Porque o pecado roubou a glória de Deus em nós, nos manchou. Então todos pecaram. Não existe um ou outro. No comecinho do livro também de Romanos, uma das marcas centrais: todas pecaram, todos pecaram, todos, não existe um. Por isso que ele fala que não há o justo e não há o justo sequer. Os judeus também estavam debaixo da ira divina, porque não conseguiram guardar a palavra do Senhor. O vocábulo manifestou no grego vem de uma raiz cujo significado é tornar manifesto ou visível ou conhecido o que estava escondido ou que era desconhecido, ou seja, manifestou, revelou. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, tomou conhecido seu grande amor para com os pecadores. Encontramos Paulo recorrendo a uma figura extraída do mundo jurídico, como eu falei também, para esclarecer seu pensamento. O termo justiça traduz da palavra grega dikaiosine, muito comum no contexto de um tribunal. A imagem é que alguém que é inocentado por um juiz, mesmo sendo culpado pelos seus atos. Concluímos então que mesmo culpado, Deus quis nos justificar e nos perdoar. Isso é muito forte. Mesmo assim, Deus quis nos perdoar. Deus quis nos justificar, sendo culpado. É a mesma coisa de um ladrão chegar lá e falar: olha, confessar o pecado dele. Olha, eu roubei várias pessoas. E o juiz olhar para ele e no papel está lá, condenado. Porque ele declarou o errado, ele declarou o erro. Então ele está o quê? Condenado, não tem conversa. Ele mesmo declarou. Então aqui, ó, condenação está pronta. E no momento que o juiz vai bater o martelo para falar culpado, o que acontece? Chega uma pessoa e fala: não, mas tem que pagar o preço que é pago, eu vou pagar. O preço que é para ser pago por essa condenação, eu vou pagar. Ele está livre. E na condição de condenação, que era para condenar alguém,
Alguém é condenado no lugar dele, foi substituído, substituição de pecado. Não foi à toa, isso eu vou citar lá na frente também. Não foi à toa que Deus ensinou isso desde o Antigo Testamento. Isso aqui não é coisa nova, não é coisa de Novo Testamento, é lá atrás. Não foi à toa que Deus fez uma simbologia no tabernáculo, em que o sacerdote estava ali preparado, pronto para vir o pecador com o seu pecado, ou era uma ovelha, um gado, seja o que for, e ele matava aquela ovelha, informando que o seu pecado era mandado, transferido para a ovelha, e pela sua morte aquele pecado seria perdoado. Ou seja, substituição, meu pecado substituiu na ovelha e ela é morta. Seria expiação do pecado. Então, não há remissão. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Então não é uma coisa nova, não é uma doutrina nova, é uma doutrina antiga que Deus já ensinou. Então não é uma coisa que estamos começando agora a falar sobre isso. Ou seja, pega o culpado e declara livre. Pode ir embora à vontade, você está livre. Fico pensando, irmão, imagina, vamos estar lá, digamos, vou dar um exemplo desse cara, matou, fez tanta coisa errada, e na hora da condenação ele arrepende. Aí a pessoa fala, não, está arrependido, né? Você está livre então, pode ir embora. Que alegria é essa? Não é diferente para nós cristãos. Antes era condenado e morria de medo da morte, mas por causa de Cristo somos livres da lei da morte, da lei do pecado, da lei da lei em si. Somos livres. Isso é justificação. É um culpado se tornar inocente porque alguém pagou o preço. É isso. 2. Gente, fica à vontade, tá? Perguntas, falar alguma coisa, fica à vontade. Estamos trabalhando junto. 2. Um prisioneiro que é libertado. Em Romanos 3:24, Paulo usa o verbo grego apolitrósio, para se referir a uma redenção. A palavra redenção significa um pagamento de um resgate. Um pagamento de um resgate. Essa significa a palavra redenção. Efetuada por Jesus Cristo. Essa palavra, conforme definem os léxicos da língua grega, tem o sentido de redenção, resgate ou libertação. No contexto neotestamentário, ou seja, no contexto Novo Testamento, sempre quando você ouve a palavra neotestamentário, significa Novo Testamento. Tem o sentido de libertar mediante um preço de um resgate. Repito, no contexto do Novo Testamento, tem o sentido de libertar mediante um preço de um resgate. No mundo antigo, um escravo podia ser resgatado mediante o pagamento de um preço. É exatamente isso que Deus fez. Enviou Jesus para resgatar o homem que estava preso em seus delitos e pecados, que está lá em Efésios 2, 1 e 2. Não precisamos abrir. Tanto judeus como gentios deveriam se conscientizar dessa realidade. Ninguém pode se autolibertar. Eu não me liberto. É alguém, uma segunda pessoa que faz essa libertação. E nessa posição é Jesus Cristo. Nesse caso, o povo hebreu antes de Jesus, eles eram libertos através do sacrifício que o sacerdote fazia para Deus. Eles eram perdoados os pecados deles através do sacerdote. E também é por isso que eles falam que Jesus é o sumo sacerdote que está ao direito do Pai. Isso. Porque através dele ele libertou os pecados. O irmão Guilherme trouxe uma coisa muito importante. O Antigo Testamento, eles eram justificados também, assim como hoje. Mas a diferença, na verdade, aqui na revista vamos aprender isso, que na verdade a justificação é a mesma. Porque o meio é o mesmo, é a fé. Agora citou sobre o sacerdote, foi lançado sobre o sacerdote também, ele tinha essa incumbência de fazer a expiação do pecado. Mas o caminho é a mesma. Não é à toa que o apóstolo Paulo usou Abraão, porque os judeus estavam sobre a lei, e pela lei
não se justifica, a não ser que você cumpra toda a lei. E se você falhar em uma, é a mesma coisa que você tivesse falhado em todas. Então a lei não justifica. A lei não pode justificar. Isso é claro. E o apóstolo Paulo usa Abraão como referência, porque Abraão foi justificado pela fé e foi imputado com justiça. A palavra imputado é a mesma palavra que perdoado. Então ele foi perdoado com justiça. Ele foi justificado. Foi muito bom o apóstolo Paulo. Por que o apóstolo Paulo não usou Moisés? Se está citando sobre a lei. Moisés está lá na frente. Abraão está aqui atrás. Por esse motivo, não é pelas obras da lei, não é pelas obras que eu serei justificado, mas será como Abraão, por meio da fé que eu serei justificado, e por ela que eu vou caminhar. Ou seja, o Antigo Testamento e o Novo não muda a respeito da justificação, é o mesmo. Russell Shedd, um escritor e um dos maiores teólogos brasileiros que temos, ele diz, que tem até a editora Shedd, ele diz que o Antigo Testamento, Deus pegou o pecado daqueles homens e congelou. E quando Cristo morreu, os pecados deles foram descongelados e perdoados. Como assim, Lucas? Vou explicar. O homem pecou lá atrás e pela fé ele pedia perdão e remissão na esperança futura. E quando Cristo chegou, essa esperança futura foi concluída, foi completada. Então o pecado de condenação pelo ato da fé lá atrás foi completada em Cristo no Antigo Testamento aqui. E nós já estamos pegando daqui para frente. Mas daqui, de nós para cá, que é Cristo, e de Cristo para eles, não muda, porque foi o mesmo processo. Porque eles creu. Gente, por favor, no nome de Jesus, eu não estou explicando justificação barata e nem graça barata. Então, deixo claro, a justificação foi muito cara, muito cara. E o caminho é crer, porque se quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. É por meio do crer. Vamos lá. O inocente que é culpado. Se o sistema judicial foi útil para elucidar ou mostrar o pensamento do apóstolo, da mesma forma a figura extraída do sistema de sacrifício levítico o auxiliou, foi o que nós falamos, que é sacrificar a ovelha ou o animal em forma de substituição de pecado. Isso pode ser visto no texto ao qual Deus propôs para propiciação ou perdão ou arrependimento pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Romanos 3:25. A palavra propiciação, o lasterion, que está relacionado ao termo propiciatório, é uma terminologia muito utilizada no Antigo Testamento para se referir aos pecados, referir aos sacrifícios pelo pecado. No sistema levítico, quando alguém pecava, tornava-se culpado de algo, e um animal inocente era sacrificado para que a culpa fosse expiada, ou seja, livre, fosse tirada. Paulo mostra que tanto gentios como judeus não podem chegar a Deus pelos seus esforços ou obras, mas única e exclusivamente pelo sangue de Jesus, o inocente Cordeiro de Deus que foi sacrificado por nós. Ou seja, essa palavra propiciação, sempre quando falar de propiciação, nós podemos associar com arrependimento e perdão. Porque, igual a tampa do propiciatório, que é uma das partes da arca, ali era derramado, era feito a remissão do pecado do homem, uma vez por ano, na tampa do propiciatório, o sacerdote tinha que fazer. E uma das coisas da marca da tampa que agia, uma dos mecanismos, era o sangue. Tinha que derramar sangue na tampa do propiciatório.
para que se houvesse perdão. Ou seja, lembrou de propiciação é a mesma coisa de busca de perdão e arrependimento. Foi o que aconteceu aqui. Um inocente culpado, que através do arrependimento, ele é perdoado. Eu vou ler aqui um auxílio que a revista do professor tem. Quem tiver a revista, que acompanhe. Está escrito justificação. Conheça mais. Justificação. Do hebraico, tzadik. Do grego, diakaios. Do latim, justificationem. Ato de declarar justo. Processo judicial que se dá junto ao tribunal de Deus, através do qual o pecador que aceita a Cristo é declarado justo. Ou seja, passa a ser visto por Deus como se jamais tivera pecado em toda a sua vida. Você entende isso, gente? Isso, não sei vocês, mas isso me gera uma paz, me gera uma calmaria. De olhar e falar, gente, Deus olha para mim como se eu não tivesse pecado. Limpo. Por isso que ele dá até aquela referência do mar de esquecimento. Foi jogado fora, acabou. Está limpo. Alvo como a neve. Limpinho. A justificação é mais do que um mero perdão. O criminoso perdoado ou anistiado continuará criminoso. Mas se Deus o justificar, ele torna-se justo. A justificação é obtida única e exclusivamente, como eu disse no início, pela fé em Cristo Jesus. Amém? Ou seja, a justificação é obtida única e exclusiva pela fé em Cristo Jesus. Eu achei legal essa exposição. Justificação não é apenas ser perdoado. Porque se eu ver um ladrão, uma pessoa que matou, roubou, e ele foi remido, pagou um preço e saiu, qualquer um vai perguntar, nossa, por que ele ficou tanto tempo longe? Porque ele roubou, ele é condenado, ainda tem a condenação dele para sempre. Para sempre. Mas já em Deus não. Na justificação, eu sou perdoado e pronto, e considerado limpo, como se nunca tivesse pecado. Essa que é a verdade da justificação. 3. Justificação contestada. A justificação se opõe à salvação meritória. Paulo desejava que o seu ensino não fosse mal interpretado. Então, recorrente ao método da diatribe. O que é o método da diatribe? A diatribe é um discurso oral ou escrito em forma violenta, afrontando. Isso é a diatribe. Repito, a diatribe é um discurso oral, falado ou escrito em forma violenta, que faz eu afrontar. Isso é a diatribe. E o apóstolo Paulo usa muito isso. Por isso que é dito que os escritos dele eram muito pesados. E ele presente era diferente. Não era a mesma coisa. Mas os escritos dele eram pesados. E se nós lermos mesmo Romanos, o apóstolo Paulo é muito duro. Muito duro. Quando ele faz questões, quando ele usa a dialética, faz perguntas. Que pergunta, então pecaremos para que a graça abunde? É uma pergunta. De maneira alguma. Ou seja, é uma afronta muito séria. Ele pergunta e responde logo pesado para matar logo o assunto. O apóstolo Paulo faz muito isso em todas as cartas dele. Ele é muito duro e é necessário para que não discorra, que não venha a ter outro pensamento, além do que já está sendo falado. Ou seja, ele usa diatribe, se adiantando em responder às contestações que seus interlocutores poderiam fazer. Onde está logo a jactância? Jactância é gabar-se, viu? Achar bom demais. Aonde está a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, pela lei da fé.
Igual nesse versículo mesmo de Romanos 3, está citando também referência a judeus. Eles se achavam bons, eles se gabavam, somos judeus, e de bater no peito. Somos judeus, somos bons, merecemos ser salvos. E outra, eles nem usam merecemos ser salvos, eles já declaram, somos salvos, por causa da minha linha de descendência, como foi falado na aula passada sobre isso. Por causa da minha linha de descendência, eu sou salvo e pronto, eu sou judeu, pronto. E o apóstolo Paulo bate aqui, não, por causa, seremos, onde está essa ignorância, essa arrogância? Pela lei? Se se acha bom ser salvo pela lei, pelas obras, porque eles criam assim. E o apóstolo Paulo já pergunta e responde, não, mas pela fé. Aqui que entra o acesso ao gentio, de também poder fazer a mesma coisa como um judeu. Assim como o judeu que tem acesso a Deus, que tem essa liberdade que Deus se revelou para ele e para os judeus e se mostrou mais claro, o gentio não é diferente, tem o mesmo acesso. E ainda nós somos chamados de bem-aventurados, porque cremos, e nós não vimos, mas cremos. E alguns judeus viram e não creu. Já nós fomos até chamados de melhores nessa posição. A lei dizia, faça, e o judeu devoto estava convicto de que Deus o justificaria pelo que ele fazia. Por isso que o apóstolo Paulo bate muito nessa tecla, somos justificados pela fé. Somos justificados pela fé várias vezes. Dentro do capítulo 3 a 5 ele usa a mesma palavra, uma junto com a outra. Somos justificados pela fé. Enquanto os judeus se achavam justificados pelas obras da lei, sobre a conclusão da lei, eu guardo o sábado, então sou justificado. Eu entrego o sacrifício, então eu sou justificado. Eu faço, então eu sou justificado. E já o apóstolo Paulo mostrou o contrário, não é pela sua obra que você é justificado. Somos justificados por causa da fé, por meio da fé. Ou seja, o caminho é só a fé, não tem outra. O apóstolo Paulo lhe cita sobre isso. No entanto, a graça que Paulo ensinava dizia, não faça, mas aceite o que Jesus já fez. Repito. No entanto, a graça que Paulo ensinava dizia, não faça, mas aceite o que Jesus já fez. O que seria feito, então, de orgulho judaico, que se gloriava em ser um povo eleito de Deus e das boas obras que praticavam? Não levaria Deus isso em conta nessa nova doutrina de Paulo? Nas palavras do apóstolo, não. É bem fácil imaginar para um judeu devoto guardar a lei e praticante de obras, que o ensino da justificação pela fé somente era difícil de engolir. Eu fico pensando, talvez, acho que até para mim seria difícil. Pensa, pessoa cumpridor, cumpre tudo. Aí chega alguém e fala, rapaz, você precisa de tudo. Não, é só crer, é só por meio da fé. Não é, você não tem que fazer tudo isso, não. Você não tem que fazer, você tem que crer. Aí você fala, rapaz, eu faço, a vida inteira eu fiz. É um confronto muito alto. De olhar para a gente, a vida inteira eu fiz e eu não tenho o que fazer? Eu tenho que ser? Até a pessoa se habituar. Eu fico pensando, principalmente do capítulo 3 ao 5, eu creio que o apóstolo Paulo teve muitos questionamentos, principalmente de pessoas piedosas, pessoas sérias, pessoas cristãs que queriam entender aquela mensagem. Porque essa mensagem da graça é difícil demais, até para nós, entender ela. Entender, acho que talvez é difícil entender e muito mais receber. De falar, cara, eu sou justificado, pronto. Tipo assim, não tem mais. Tipo assim, eu sou justificado, pronto. Mas, não, você só é justificado. Parece, repito o que eu falei no início, parece ser muito de graça, mas não é de graça. Foi muito cara. Muito cara. E foi o Cristo que pagou tudo isso.
Não é fácil abrir mão do nosso orgulho e deixar de nos vangloriarmos pelos nossos feitos. Todavia, a doutrina da justificação pela fé diz que não há mérito humano quanto a graça de Deus se manifesta. A conclusão de Paulo é que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Por isso eu gosto muito de Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de obras para que ninguém se glorie. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas é por meio da fé. Só por ela, não tem outro caminho. Por meio dela que nós somos justificados. Não pelo que eu faço. Ao contrário, pelo que Deus fez. Guarde muito isso. Somos justificados não pelo que nós podemos fazer, mas somos justificados pelo que Deus já fez. Claro, eu não estou excluindo a participação humana. Não estou tirando a participação humana. Botando só Deus e falando, não, um ou outro vai ser justificado. Não, eu estou colocando a participação humana. Como a pastora falou, eu preciso crer. Se eu não crer, eu não serei salvo. Eu serei o quê? Condenado. Mas se eu crer, eu serei salvo. Outra coisa, fala que o justo viverá pela fé. Isso, muito bom. Muito bem colocado. A Bíblia cita que o justo, está em Romanos capítulo 1. O justo viverá pela fé. Isso é referência de Abacuque e também de um outro texto que eu me esqueci agora. O justo viverá pela fé. É pela fé. Eu achei muito bom o que o Guilherme colocou. Não está falando que o ímpio viverá pela fé, é o justo. Então tem a participação humana. Ele vai viver, ele tem que andar, ele vai andar, mas ele é justo. E por que ele se torna justo? Por causa da justificação. Sempre. Ele se torna justificado e pela sua justificação ele vai andar um caminho de fé daqui para frente, porque ele foi justificado. Exemplo de uma pessoa que era ruim demais, se converteu e mudou a água por vinho. Isso é Deus, isso é justificação. Foi justificado e por ele ser justificado, ele entendeu que ele tem que se converter. A conversão é um caminho diferente. Esse caminho é um caminho de fé para sempre, até a volta de Cristo. Isso que ele tem que andar. Assim, não só ele, todos nós que eu digo, e até hoje andamos. A justificação se opõe ao orgulho nacionalista. A segunda indagação que Paulo procura responder é o seguinte: é porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Esse é outro ponto que contrastava com a crença do judaísmo do primeiro século. O exclusivismo, eles eram exclusivistas. E nós somos salvos por causa da nossa nação. Eles eram exclusivistas. A doutrina da justificação pela fé revela que Deus não é somente dos judeus, que se achava privilegiados pelo legalismo. Legalismo vem da palavra lei, pelo cumprimento da lei. Em relação à Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas dos gentios também, ou seja, a justificação não era pelo legalismo, mas era para todos, liberdade para todos os homens. Não é uma divindade nacionalista, mas ele é o Deus de toda a terra. Não há dúvida de que Paulo tinha em mente o Shema judaico quando argumentou sobre esse assunto. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa palavra Shema é a mesma coisa de que profissão de fé ou confissão de fé. Ou seja, Shema é um texto de confissão diária. Exemplo. Deixa eu ver um exemplo que posso usar aqui. Se você pegar a Bíblia de Genebra, tem várias confissões de fé. Confissões de fé é como se fosse um ensino oral para a pessoa aprender melhor sobre um assunto. Antigamente, a igreja reformada, antigamente e também hoje, ela tem obrigação
de saber de cor a confissão de fé de Westminster. Ele tem a obrigação. E a criança, ela é ensinada a confissão de fé menor. A confissão de fé, a confissão de fé tem ela completa e tem ela como se fosse menor, né? E todo mundo tinha a obrigação de saber de cor essa confissão. Quer ver? Deixa eu ler uma confissão aqui para vocês terem ideia. A confissão seria as bases centrais de algum assunto. Exemplo sobre adoção. Quer ver? Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Vou dar um exemplo aqui de uma das confissões de Westminster, que diz assim, capítulo 16 das boas obras. Boas obras são somente aquelas que Deus ordena na sua santa palavra, não as que, sem autoridade delas, são aconselhadas pelos homens, movidos de um zelo cego ou sobre qualquer outro pretexto de boa intenção. Estas boas obras, feitas em obediência ao mandamento de Deus, são os frutos e as evidências de uma fé verdadeira e viva. Por ela, os crentes manifestam a sua gratidão, reforçam a sua confiança, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, fecham a boca dos adversários e glorificam a Deus. De quem são feitura, criados em Jesus Cristo para isso mesmo, a fim de que tenha o seu fruto em santidade, tenha o final a vida eterna. Ou seja, as confissões é um texto claro, pronto, que não tem mudança, memorizado, seria isso. E o apóstolo Paulo usou esse schema também, que esse é o schema judaico. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse é um texto memorizado para eles falarem sempre. Eles têm que saber de cor. E não só saber de cor, eles têm que viver isso. E o apóstolo Paulo usou esse schema para trazer o ensino da justificação com mais clareza. Se Deus é o único Deus, como de fato afirmar o monoteísmo judaico? Então ele é o Deus dos gentios também. Não podemos cair no erro de achar que Deus é nossa propriedade exclusiva. 3. A justificação se opõe ao antinomismo. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Esta é a última pergunta a ser respondida por Paulo dentro dessa seleção. Os judeus legalistas defendiam a observância dos preceitos da lei e acusavam Paulo de ser antinomista, isto é, ensinar que a lei não tem mais nenhum sentido. Paulo estaria ensinando que a justificação pela fé tornaria a lei desprezível? A resposta de Paulo é não. O problema não era com a lei, que tinha a função de servir de condutora até Cristo, mas com os homens que se mostraram incapazes de cumpri-la. Ou seja, o papel fundamental da lei. O apóstolo mesmo Paulo fala em Romanos que a lei serviu de aio. A lei serviu de mestre, a lei serviu de guia para mostrar o seu pecado. Porque se a lei me falasse não roubarás e eu não lesse a lei, como eu ia saber que eu não podia roubar? O apóstolo Paulo lança isso. Ou seja, a lei teve uma só função, mostrar para o homem que ele era pecador e que ele necessitava de ser salvo. E a lei trazia referência a Jesus Cristo. Mas já os judeus, eles criam que pela lei e seu cumprimento, ele era salvo. E não precisava de mais nada. E isso que eles criam, e está errado. Nem judeu, nem tampouco gentil algum foi capaz de cumprir a lei. Somente Jesus Cristo, o cumpridor em nosso lugar. Qualquer tentativa de cumprir a lei, hoje é nula, desnecessária, não precisa. Além de ser uma afronta, aquele que se mostrou o único habilitado a fazê-lo, Jesus Cristo, nosso Senhor.
3. Justificação exemplificada. Abraão, circuncisão e justificação. Romanos 4, do 1 ao 8. Na seção de Romanos 4, 1 a 8, vamos ler lá? Romanos 4, do 1 a 8. Romanos 4, do 1 a 8. Esperar todo mundo abrir. Só um minutinho. Romanos 4, do 1 a 8. Pode ler. Amém. O apóstolo Paulo toma o exemplo do patriarca Abraão para fazer um contraste entre justificação pela fé e pelas obras. A antiga tradição judaica afirma que Abraão já guardava o Torá. Segundo a tradição judaica, eles criam que Abraão já cumpria a lei sem o estabelecimento dela. Já cumpria, já tinha o cumprimento dela, já vivia a lei, sem ela ter sido escrita ainda. Assim eles criam. Mesmo tendo vivido séculos antes dela. Ou seja, a linha judaica, para afirmar a doutrina, eles creem que Abraão já cumpria a lei sem a lei existir. Tem como isso? É meio difícil, né? Ele a teria guardado por antecipação, pois segundo o judaísmo, apoiando-se em Gênesis 17, 23. Vamos abrir lá? Gênesis 17, 23. Gênesis 17, 23. Vamos ver o que ele refere. Esperar todos abrirem. Gênesis 17, 23. Gênesis 17, 23. Alguém pode ler, por favor? Amém. Ou seja, eles usam com essa posição porque Abraão, ele usou a doutrina da circuncisão, porque todo judeu tinha que ser circuncidado no 8º dia, se não me falho. Ele tinha que ter a circuncisão, era obrigação. Começou por Abraão e em Moisés que concluiu mesmo, que segurou firmeza de ser feito mesmo a circuncisão. Então eles creem, pelo Abraão ter feito a circuncisão e lá na frente Deus ter lançado como lei, eles creem que Abraão ele tinha antecipado a lei. E assim também ele era justificado pela lei que ele antecipou. E o apóstolo Paulo falou não. No versículo 1 ele fala, olha, por acaso Abraão é justificado pelas suas obras? Pela carne? Não. Não é pela carne que ele é justificado. Abraão é circuncidado como sinal da aliança entre ele e Deus. Da mesma forma, o sacrifício de Isaac confirmaria tal crença, no Gênesis 22. Em outras palavras,
as obras justificaram Abraão. Contra essa argumentação, Paulo mostra que Abraão não poderia ter sido aceito por Deus em virtude da circuncisão, pois ele creu em Deus, tendo sido isso imputado com justiça, ou seja, perdoado com justiça, antes dele ser circuncidado e pelo menos 4 séculos antes do advento da lei, antes de ter vindo a lei. O que justificou Abraão não foi o que ele fez, mas o que Deus fez por ele. Guarde essa frase. Justificação não é o que nós fazemos para Deus. Justificação é o que Deus fez por nós. Esse é o princípio do Evangelho. Somos aceitos não pelo que fizemos, mas pelo que Cristo fez por nós. 2. Abraão, promessa e justificação. Romanos 4, 9 a 17. Na aliança abraânica, Deus prometeu fazer dos descendentes de Abraão uma grande nação. Ele também prometeu aos patriarcas que lhe daria como herança a terra e faria dos seus servos uma bênção para todos os povos. Gênesis 12, do 1 ao 3. Fazendo referência a essa promessa divina, Paulo argumenta que a justificação não poderia decorrer da obediência da lei, pelo fato de que, quando Deus fez a promessa a Abraão, este nem era circuncidado. A própria crença judaica dizia que a fé obediente de Abraão nas promessas de Deus lhe foi perdoado com justiça. Para Paulo, se as bênçãos divinas prometidas a Abraão dependessem da obediência ao código mosaico, então as promessas de Deus teriam falhado, visto que ninguém fora capaz de cumprir ou guardar a lei. 3. Abraão, ressurreição e justificação. Na teologia de Paulo aos Romanos, do 4, 18 ao 25, há um paralelismo entre a fé de Abraão e a fé do cristão. Ambos creram em um Deus que torna possível as coisas impossíveis. Paulo mostra que Deus tomou possível a concretização das promessas de Abraão, mesmo sendo seu corpo já amortecido, morto, pelo fato da sua idade avançada, amortecido ou envelhecido, seria melhor. E dessa forma recompensou a sua fé. A sua fé mesmo, contra as evidências externas, garantiu-lhe a concretização das promessas. Da mesma forma, a fé do cristão na morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a garantia de que as promessas de Deus em sua vida também serão cumpridas. Amém? Finalizamos aqui. Irmãos, por favor, eu peço muito a Deus que eu tenha conseguido transmitir o que eu desejava mesmo. Porque a Alessandra sabe, eu estava ansioso por essa aula. Ansioso. Guilherme sabe. Que o tanto que é valioso essa doutrina. E eu peço, por favor, gente, leia Romanos 3 a 5. Complete o que nós começamos hoje. Até mesmo porque você vai ver, quando você lê Romanos hoje, você lê Romanos 3 a 5, você vai ter uma clareza melhor do assunto, vai ser muito mais fácil entender o que a Bíblia está falando. Porque você já teve uma introdução sobre o assunto já. E você vai ler na própria Bíblia e você mesmo vai entender melhor. Espero que todos tenham entendido. E no nome de Jesus, irmãos, que possamos guardar esse princípio.